Gabriel Xavier tá com saudades da Europa. Ele que pode ser o único jogador, inclusive do Bahia, que tá disputando o Bola de DSP, prata bola de prata. É verdade. Zagueiraço do Bahia aí. Vai perder essa boca, pai? Eu acho justa pra caramba, não sei a opinião de vocês, a votação do Bola de Prata, né? Porque muitas vezes a votação do Sport TV, de outra, né, emissora e tal, vai na opinião dos jornalistas, né? E aí eu acho que talvez a opinião dos jornalistas seja um pouco enviesada, né? Eles acabam vendo mais o futebol do eixo Rio-São Paulo e tal, sudestino. E a seleção do Bola de Prata, ela se baseia em dados, números, né? E se você pegar um dado de um cara, de um jogo, esse dado pode ser falso ou não refletir o que foi construído na partida, né? Aquilo que tá aparecendo em números não reverberou em campo. Só que se você pegar os dados de 38 rodadas, você vai ver que o cara mostra uma constância em determinados números e tudo mais. E hoje os dois zagueiros da seleção do Bola de Prata são Gabriel Xavier e Bastos, do Botafogo. Fiz até uma análise dele ontem de Bastos. Bastos que deu uma assistência agora na seleção da Angola, né? Outro dia eu tava até brigando com o Zé, porque a gente briga, todo dia, né? A gente trabalha, mas quando a gente para no almoço ali pra discutir futebol, a gente briga. Eu gosto muito de Cuesta. E o Zé falou, não, você tinha que dar mais oportunidade a Gabriel Xavier, que é o menino da base. Eu falei, mas o Ziel, Muito eu gosto de Gabriel Xavier. Na minha opinião, a zaga do Bahia seria Gabriel Xavier com esse. Mas como ele insiste em Canu, né? Esse que é o filho dele. E Canu começou a jogar pra caramba. Agora, que mudou de posição. Começou a jogar muito. Eu falei que hoje, pra mim, a zaga do Bahia seria Canu e Cuesta. Não é porque eu não gosto de Gabriel Xavier, mas é porque esse menino abre a mão de Canu. O Zé viu, não, Gabriel Xavier, porque mas joga muita bola. Mas Cuesta teve uma chance agora recente e não aproveitou. Mas ele não aproveitou, ele se machucou. Ele se machucou. Cara, eu acho que o Cuesta se machucou. Eu também acho que isso ficou nítido no jogo do Fortaleza. Tá velho, pô. Ele não tinha capacidade de fazer cobertura como o Canu. Mas ele tá voltando de lesão, Barba. Mesmo assim, velho. Jogou com Fortaleza. Tô com o Zé aí. Já deu Gabriel Xavier. Agora peraí. Se o Rogério Ceni bater a maluquice, a gente sabe que ele vai fazer isso. Mas se bater na mente dele, ele botar a Acevedo botar pesado, você vai dizer que a Acevedo é ruim, não vai dizer. Não, mas 9 meses é diferente de 2 meses. Não, velho. Então pronto. A zaga do Bahia hoje, pra mim, seria Cuesta e Gabriel Xavier. Hoje você sacaria... Óbvio. Você é doido. Eu sacaria... Pelo amor de Deus. Mas eu não sou técnico. Se eu fosse técnico do Bahia, com esse time, o Bahia tava Libertadores. Gabriel Xavier. Sondagem de Itália e Inglaterra, time de lá, mandaram emissários e cacete. Eu acho que é um jogador que tem perfil até de Europa. Espero que não vá. Mas enfim, fala do homem aí. Eu acho que o Gabriel Xavier ele é mais consistente, né, na recuperação, em todos os sentidos, na realidade, que eu acho dele. Eu acho que ele é consistente, ele tem uns números muito retilíneos também, né? Sim. Por isso que, inclusive, a questão da bola de prata. E assim, Danzinho, ele fica nessa... Porque quando ele vira fã, aí ele vai com esse... Ele abraça. Até o cara dizer, eu tenho uma perna quebrada. É basicamente isso. Agora... eu acho que o Rogério Ceni, como ele é muito conservador também, né? Então ele insiste também em alguns jogadores, tipo Canu também. Mas o Gabriel Xavier, eu acho que, infelizmente, eu acho que ele não vai continuar para a próxima temporada. Acho que vai dar certo na Europa? Eu acho que vai. Eu acho que vai também. Eu acho que vai, porque o formato de jogo dele... Muito maduro, né? Muito maduro, e ele consegue se adaptar também. Eu acho que é um jogador realmente que está na média acima, né? Vamos dizer assim. Ele tem 23? 23, né? 23 anos. Você vê a responsabilidade desses jogadores. O próprio Wagner Leonardo tem 24 anos. A gente pensa que ele é experiente. A gente foi capitão do Bahia com 22, pô. É, né? É, verdade. São meninos, né? Eu acho que nem precisa ir longe sobre a questão de Gabriel Xavier. É só você ver o Bahia sem ele e com ele. Como era o Bahia sem ele? Era a zaga Canu e Vitor Cuesta, e o Bahia era uma peneira defensiva. O cara entrou, foi pra direita, Canu mudou de posição, foi pra esquerda, e o Bahia virou um dos melhores times do país. O Brasileirão, que é muito mais disputado do que Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Sim. Então isso por si só mostra o nível dele dentro da equipe. Inclusive, vocês estão falando sobre maturidade, até uma curiosidade, ele, um dos jogadores mais jovens do time titular atualmente,
O GE fez uma reportagem essa semana dizendo que ele é meio que um assessor de investimento para os jogadores. E não é na pegada do William Bigode, não. Ele é um cara. É um cara responsável mesmo, tipo. Pela galera investir pensando na aposentadoria já. Já leu vários livros e tal. Eu achei interessantíssimo essa. São Paulo André da vida. Achei interessantíssimo essa iniciativa do Bahia em querer organizar a vida financeira dos jogadores também, né? Não só para além do futebol. Essa sequência, digamos assim, né, final de segundo turno, já aconteceu, obviamente, no primeiro turno, né? E dentre esses jogos que teremos aí, esses 9 jogos, ganhamos 4 só. A gente ganhou Cruzeiro, ganhou Vasco, ganhou Juventude e ganhou Atlético Paranaense. Não, a gente no Brasileiro ganhou de 2-0 aqui na Fonte Nova. Desses 4 jogos que nós ganhamos nessa sequência, que teremos novamente no segundo turno, os únicos jogos que não tivemos participação o único jogo que não tivemos participação da galera do banco foi o Juventude, e talvez tenha sido um jogo que o Bahia jogou pior entre esses aí, que o Bahia sofreu um pouco com aquela pressão de Roger. A Roger ainda estava no Juventude na época, se eu não me engano. O Bahia deu 2-0, mas ainda assim teve um gol no final e tipo assim, muito pressionado. E foi o único jogo que começou e terminou com essa cavalaria, né, que até Darino apelidou, de o time ideal de Rogério Ceni. Esse foi o que ganhou e jogou pior, e o que ganhou e jogou melhor, sem dúvida alguma, foi o Atlético Paranaense, né? Não sei se vocês lembram da ocasião que foi. Viemos daquele 2-0 que nós tomamos do Palmeiras fora de casa, que é um resultado até compreensível, só que não era compreensível para a ocasião, né? Nós jogamos bem. Mas jogou bem. Jogou bem, Jean Lucas perdeu um gol, Jean Lucas entregou outro gol, e aí Rogério Ceni volta com Depenha titular, Biel titular e Rezende titular. E Gilberto titular também. Ou seja, uma situação que poderia acontecer totalmente nesse jogo contra o Cruzeiro. É muito similar. Viemos de uma derrota, de uma derrota que foi muito, assim, né? Tirou a esperança da torcida, que foi aquela contra o Palmeiras. E vamos para um jogo fora de casa, com um time relativamente ousado, que é difícil ganhar fora de casa, sabe? Eu acho que talvez um dos times ideais do Bahia para contra o Cruzeiro aí seria esse, porque naquele jogo funcionou muito bem. O Bahia foi pressionado pelo Atlético Paranaense. Rezende não pode. Sem Rezende, né? Mas aí, enfim, é realmente uma peça importante. Talvez se fosse Thiago Felipe entrar no lugar dele, mas também teríamos o acréscimo de Everton Ribeiro no lugar de Depenha, né? Cara, eu acho que esse jogo fora, inclusive contra o Atlético Paranaense, citei isso até na resenha, é um exemplo, assim, para o que Rogério poderia voltar a fazer. Foi o Rogério que fez isso, né? Assim, de maneira meio forçada, mas por iniciativa dele. Ele moldou o time de acordo com a característica do adversário. O Atlético Paranaense emprega um ritmo muito intenso no início do jogo, né? Tá vivendo uma fase terrível, mas ainda no primeiro turno estava bem, tanto que liderou o campeonato ali lado a lado com o Bahia em determinado período. Não vai entrar no G4. Exatamente. E tem uma bola aérea muito forte, era Diori que tava jogando e tudo mais, e aí eu lembro que Rezende nesse jogo rebateu muita bola. Rezende tava de cabeça de área, ele fez um jogo extraordinário. Um jogo muito bom, assim, essa partida com o Atlético Paranaense. E tinha um Everaldo centralizado, que inclusive fez o gol no começo do jogo, aquele de bico que vai no ângulo, e Biel caindo pela esquerda. Biel faz o segundo gol, pegando a bola, né, do lado esquerdo do campo e definindo. E o time respondeu muito bem, depois no final matou o jogo com Juba, né, através daquela falta de falta. Então, eu acho que é um jogo para se tirar como exemplo esse do Atlético Paranaense com relação ao que deve ser modificado. E outra coisa é que a diferença, a gente aqui critica muito o desempenho, mas a diferença do Bahia do primeiro para o segundo turno, até a quantidade de rodadas disputadas, é de 4 pontos. Né? Nesse momento do primeiro turno estávamos com 14, nesse momento do segundo turno estamos com 10. E aí eu acho que a grande diferença é justamente o banco de reservas e como ele contribuía. Com a saída de Tupião, o Rogério parece que não encontrou mais aquela alternativa de entrar no jogo e envolver o adversário com um cara centralizado e 2, né, pelo lado com velocidade, enfim. O Barba, só pra gente fechar aqui esse assunto Bahia, eu queria saber, Bahia Cruzeiro, 9h30 da noite, qual o seu placar, Danzio? Bahia vai surpreender no Mineirão lotado. Bahia 1-0. E outra, quero ver comer um hambúrguer. Quer um hambúrguer? Concordo com o Danzinho, acho que o Bahia vai surpreender, mas vai ser 2-1 Bahia. Eu tenho uma informação. Vixe. Não, Fernando Diniz ainda não ganhou com o Cruzeiro. É a cara do Bahia, né? Aí, mas já tá desistindo já. Aí já sabe. 2-2. E aí, cara, análise? E cara, análises. 1-1. Eu vou de 2-0 Cruzeiro. Oxi. Nada contra. Aí ele aumentou a diferença agora. Não, pai, que é isso? Pai? Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar.
Rapaz. Todo respeito à torcida do Bahia, todo mundo sabe que não é nada pessoal. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é 2-0 Cruzeiro, papo reto. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.